Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar aí continuidade à nossa programação, né, da semana, né, fazendo uma entrevista que na verdade era para ter sido ontem, mas devido à chuva aí que caiu na região do Vale do Paraíba, aqui afetando primeiramente o entrevistado e depois o entrevistador, decidimos cancelar e remarcar para hoje. Né? Então, eu estou aqui com a Ias, né, para a gente conversar aí um pouquinho aí da situação do Jardim Holanda, né, e né, que é uma região onde que ele é representante aí de bairro, né, da região de Jacareí. Então, tudo bem, Aías? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos ouvintes. Eu sou Aías Santana, sou presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, aqui em Jacareí. Estou no meu segundo mandato e estou também presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Jacareí. Obrigado pelo convite, Guilherme. Maravilha, maravilha. Então vamos aí da primeira pergunta, né? Vou inverter um pouco a ordem do que na verdade eu fiz ontem, né, Aís? Eu queria que você começasse aí contando um pouco da história aí dos dois bairros aí. O Jardim Paraíso é um bairro que vem da década de 70, no final da década de 70. Jardim Holanda são 5 ruas que existem dentro do Jardim Paraíso. Ao redor é Paraíso e o miolo é Jardim Holanda. A Associação de Moradores nossa, ela foi fundada em 1º de maio de 1981 e de lá para cá vários presidentes passaram e cada um no seu jeito, cada um da sua maneira, todos reivindicaram melhoria para o nosso bairro e ele evoluiu bastante de 81 para cá, o Paraíso evoluiu muito. Mas foi tudo à base de luta, nós lutamos com os ônibus, escola, creche, postinho, tudo foi à base de luta da comunidade aqui que nós conseguimos essa melhoria. Perfeito, Aías. E hoje, quais são os desafios aí do bairro? Eu acredito que os desafios hoje são unir a comunidade, fazer a comunidade participar dos nossos eventos, porque melhoria, o bairro está totalmente asfaltado, nós temos escolas, temos creche, temos postinho de saúde, nós temos um Educa Mais, que é uma escola que foi construída na gestão do ex-prefeito Hamilton, aonde ela engloba no mesmo prédio educação, saúde e esporte e lazer. Então, uma escola padrão na cidade, então, o bairro está bem evoluído. O desafio nosso agora é mais em questão de unir a comunidade para participar dos eventos que acontecem no bairro, dos eventos que a Associação de Moradores procura fazer. Esse é o grande desafio nosso. Certo. Né, ontem e também hoje, né, você falou bastante, né, que o bairro está bastante avançado, né, na questão de melhorias. Né? Isso pode servir de exemplo, inspiração aí para outros bairros que não estejam, né, nas mesmas condições. Qual que seria o papel, né, de você, né, e do bairro do Jardim Holanda, né, e do Jardim Paraíso, né, para ajudar outros bairros? Então, nós tentamos criar uma entidade chamada Conanja. Ainda não desistimos do projeto, que era uma entidade que iria reunir as associações de moradores para trabalhar um possível projeto de melhoria da qualidade de vida das pessoas em conjunto. Juntar os presidentes de bairro que pensam mais ou menos progressivamente, que não pensam só no seu bairro, que pensam na cidade como um todo, e aí tentar construir uma política de ação integrada entre todos os presidentes para melhorar a qualidade de vida na nossa região, na região leste, região oeste, todas as regiões. É um projeto que está meio parado,
porque eu tive que fazer um tratamento de saúde, deu uma parada, mas não está abortado ainda, nós ainda vamos voltar a conversar com os presidentes de bairro para a gente tocar esse projeto, que é um projeto de união das associações de moradores de Jacareí. Perfeito, Aías. Eu tinha comentado para você ontem, e aí volto a comentar com você hoje, né? Tem uma questão que acho que seria bastante importante a gente abordar, né? Que é em relação à questão, né, da formação desses líderes de bairros. Muitas das vezes, né, partidos da direita, né? Ou até mesmo as prefeituras conseguem cooptar alguns moradores para o seu lado, né? Utilizando eles como laranja eleitorais e até mesmo transmissão de interesses da prefeitura dentro do bairro. Eu queria te perguntar o seguinte, Aías, né? Como que a gente, né, consegue combater isso, né? Às vezes eu acho que a esquerda muitas das vezes não investe, né, muito, né, nesses setores e deixa, né, esse pessoal à mercê da quem está do outro lado da fronteira, né, da trincheira, quer dizer, né? Então eu queria saber por que essa falta de informação acontece e como reverter isso e qual seria o nosso papel enquanto militante de esquerda nesse objetivo. Vamos lá. Essa cultura de presidente de associação de moradores ser cooptado pelas gestões, isso vem desde a década de 80, 90, isso foi muito comum, hoje já menos. Eu, particularmente, Guilherme, sou um crítico a esse tipo de coisa. Não sou contra, eu acho que cada líder, se o caboclo é um líder, ele tem que disputar a eleição mesmo, porque nós precisamos de gente que pense na população na Câmara Municipal. O que é que não pode? Não pode é o cara só usar a associação de moradores como trampolim. E aí, cada eleição, ele está num partido, dependendo de quem está no poder, ele está do lado. Então, ele não está visando o bem comum, ele está visando o bem dele. E isso eu sou contra. Então, eu acho que se a pessoa tem uma ideologia e disputa uma eleição, por exemplo, o cara é militante do PSOL, do PT, do PSTU, você sabe que tem uma ideologia e vai disputar uma eleição, ele tem todo, como os caras da direita têm também. Não, o que eu sou contra é o cara usar a associação de moradores simplesmente para fazer um trampolim para se candidatar a vereador sendo cooptado pelo poder público. Aí você sabe que ele não está preocupado com a comunidade, ele está preocupado com ele, com a carreira política dele. E o que é que nós podemos fazer? Eu acho que os sindicatos poderiam dar uma contribuição muito grande nesse sentido. Se as direções dos sindicatos saíssem um pouquinho da porta das fábricas, da porta das suas empresas e viessem para dentro das associações de moradores, fazer a disputa política, a disputa até eleitoral, disputar as associações de moradores, para politizar as pessoas que são candidatas, as pessoas que são presidentes. Eu acho que aí nós daríamos um avanço muito grande. E os partidos políticos também têm que dar curso de formação para essas lideranças, não os partidos políticos, mas ir atrás de cursos para politizar mais essa liderança, para que o poder público não venha cooptar você simplesmente porque você é uma liderança que exerce uma função de presidente de bairro, e aí o prefeito, o vereador vem e coopta você e você fica amarrado. Eu acho que precisa pensar um pouco na qualidade de vida dos moradores, e isso é o papel principal de um representante da Associação de Moradores, eu acho. Certo. E a esquerda joseense, né? A esquerda aí do Vale do Paraíba, ela vem cumprindo esse papel ou vem deixando a desejar? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Eu não conheço, confesso que eu não conheço os presidentes de bairro de São José dos Campos, se tem alguns ligados à esquerda, ligados à direita. Os partidos políticos, principalmente o PT, depois que chegou no poder, foi muito para dentro da máquina e esqueceu um pouco a luta popular, a luta de bairro, das igrejas.
esqueceu um pouco, deu uma segurada, e tanto que a direita foi quem se aproximou desses movimentos e hoje é muito difícil a gente trabalhar. Eu não sei, São José dos Campos, eu confesso que eu não sei, porque eu não conheço os presidentes de bairro, não tenho... Eu não sei se o PT faz trabalho nesse sentido. Eu sei que tem alguns companheiros que sempre tiveram no movimento e continuam no movimento, só que estamos ficando velhos, né? Precisa renovar. Então, precisa começar a pensar em renovação, tanto nos quadros partidários como nos movimentos populares, movimentos sociais, para dar uma cara nova aí aos movimentos. Oh, não, é bastante interessante isso que você fala, e eu queria, né, aprofundar um pouco essa questão, né? Como fazer para reverter isso, né? Você falou aí do PT, né, que inclusive é o seu partido, né? Como fazer para tentar sair um pouco da máquina e ir para a base, né? Fazer o famoso, né? Todo mundo fala o trabalho de base. Eu vou falar do PT, porque é o meu partido, é o partido que eu atuo. O PT já vem se preocupando com isso já faz tempo, e recentemente o PT Nacional criou um programa chamado Nova Primavera, aproveitando os 100 anos de Paulo Freire, para criar núcleos. Então, o PT está criando núcleos de participação nas casas, no local de moradia, no local de trabalho. Então, o PT Nacional vem criando esses núcleos porque o PT sentiu a necessidade de voltar para as bases, de fazer aquele trabalho de nucleação que tinha o PT nas suas origens, nas suas fundações. Então, o PT está preocupado com isso e vem construindo isso. A Fundação Perseu Abramo está dando vários cursos, a Secretaria de Formação Nacional do PT tem trabalhado muito para fazer isso, para voltar para as bases. Então, o PT começa a trabalhar isso. Esse ano já formou vários educadores militantes para trabalhar essa questão, a questão da nucleação, que era uma coisa muito forte dentro do PT no seu surgimento e que, ao longo do tempo, foi esquecendo. Agora, o PT volta para essas bases novamente, porque é daí que saem os grandes líderes, é daí que saem os líderes para partido político, para disputar a eleição, para participar dos movimentos sociais, e isso a gente sente falta. Então, o PT sentiu que era hora de voltar e está com um trabalho muito forte nesse sentido. Perfeito. Agora vamos aí tocar um pouco, né, no assunto aí do plano diretor, né, que você tinha mencionado ontem, né? Então eu queria que você primeiramente, novamente, né, como a gente tentou fazer a gravação ontem também, explicasse aí para o ouvinte o que é o plano diretor, para aqueles que não saibam, né, e qual que é a importância, né, da gente, né, ficar atento, né, atuar sobre esse tema. O plano diretor ele foi instituído pela Lei Federal 10.257, Guilherme, e ele está no artigo 182, 183 da Constituição Federal. O plano diretor é um instrumento básico de planejamento público e urbano, trata-se da principal ferramenta de planejamento e gestão territorial, uma vez que estabelece os princípios, né, diretrizes e normas gerais que orientam o desenvolvimento urbano para os próximos anos, priorizando o bem-estar coletivo. É bom que a gente tenha sempre em mente que o plano diretor vai priorizar sempre o bem-estar coletivo, a qualidade de vida, o desenvolvimento das atividades econômicas e a justiça social. Ou seja, a função principal do plano diretor é fazer com que as pessoas tenham acesso à cidade. Porque a gente está discutindo isso com algumas pessoas, e assim, as pessoas hoje, muita gente mora na cidade, mas não tem acesso à cidade. É uma coisa diferente. Você mora, mas você não tem acesso. Por exemplo, citar Jacareí, o cara que mora num bairro afastado do centro da cidade, que não tem equipamentos públicos, no final de semana, quando ele podia usar os equipamentos públicos, a empresa de ônibus tira os ônibus, diminui o número. Então, a pessoa mora na cidade, mas ele não tem acesso à cidade, ele não pode se deslocar do local que ele mora para o centro da cidade para participar dos equipamentos públicos, para usufruir daquilo que o poder público oferece para ele.
Então, a função do plano diretor é ver isso e fazer com que o poder público leve equipamento público para aquela comunidade, para que as pessoas não tenham que se deslocar de lá para a cidade para praticar um esporte, para participar, passar num postinho de saúde. Então, esse é o papel principal do plano diretor. Perfeito, Aías, né? E muitas das vezes, assim, para quem não é, né, dessa área aí, para quem que não atua nos bairros, né? Muitas vezes isso não é muito bem divulgado, né? Eu queria que você falasse por quê. Assim, a ideia, o maior desafio nosso do Conselho Gestor, que foi eleito agora, que toma posse dia 29, é fazer essa divulgação, porque hoje a grande maioria das pessoas ela não sabe o que é o diretor, e o plano diretor. E o plano diretor é a segunda lei da cidade, ela só é menor ou menos importante que o... Como é que eu vou lembrar? Ontem eu esqueci, hoje eu esqueci, estava na mente para dizer a lei orgânica do município. Então, ela só está abaixo, se você for nivelar, da lei orgânica do município. O plano diretor ele é importantíssimo para a sociedade, para a comunidade, para a cidade, tanto que a lei 10.257 exige que todas as cidades acima de 20 mil habitantes tenham plano diretor. Então, para você ver a importância que tem o plano diretor. Só que ele não é divulgado, ele não é, porque eu acho que não interessa muito para o poder público, para a Câmara de Vereadores, trabalhar a divulgação do plano diretor, mas o Conselho Gestor tem esse papel e nós vamos divulgar a revisão do plano diretor em todas as cidades, fazer com que as pessoas participem, porque ela é fundamental, é uma lei que muda a qualidade de vida das pessoas, é uma lei que as pessoas precisam discutir e elaborar ela e mudar. Claro que quem vai votar é a Câmara Municipal, quem vota o projeto de lei são os vereadores, mas a participação popular é fundamental para a discussão da revisão do plano diretor. Perfeito, Aías. E qual que seria, então, né? A gente sabe que tem um problema sempre da especulação imobiliária, né? Que é algo que pega bastante, né? Qual que é o peso aí da especulação imobiliária aí, né, na formação desse projeto, nesse plano? Tem algum peso ou não? Nós vamos pegar ainda, a prefeitura está fazendo um levantamento, um diagnóstico da cidade para passar para os membros do Conselho Gestor. E nós vamos saber que pé que está, aonde precisa investir. Claro que o setor imobiliário, em qualquer cidade, ele tem um peso muito forte e ele é um setor que vai puxar a sardinha para o seu lado, vai tentar fazer com que eles sejam mais favorecidos ainda. Mas aí nós estamos lá, o Conselho Gestor vai estar discutindo isso e fazendo com que a cidade cresça por igual em todos os setores, que essa é a função da liderança, de quem foi eleito do Conselho Gestor, embora a gente saiba que vai ser muito difícil, que nesses conselhos o poder público sempre tem maioria, quando não tem ele forma, mas nós vamos estar brigando para que a discussão seja em todos os cantos da cidade, para que o povo possa participar e depois, numa plenária geral, a gente possa pressionar os vereadores para votar a peça que o povo escolheu, e não aquela que interessa para o setor imobiliário, que interessa para outros setores, e sim aquela que interessa para toda a comunidade, para a cidade como um todo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a nossa intenção enquanto membro do Conselho Gestor. Perfeito, Aías, né? Agora voltando aí um pouquinho aí para os bairros, né? Você falou que, né, tem muita coisa avançou no bairro, mas aí eu te pergunto, o que precisa ainda melhorar? Melhorar precisa melhorar sempre, né? Sempre alguma coisa precisa melhorar. Mas aqui no Jardim, falando do Jardim Paraíso e Jardim Holanda, hoje a gente pode levantar a mão para o céu, porque nós moramos num bairro que tem toda a infraestrutura, tem escola próximo, tem creche, tem postinho de saúde,
tem, como eu já disse anteriormente, tem o Educa Mais, que é um equipamento de primeira qualidade. Então, o que é que a gente reivindica? Mas é manutenção de ruas, é poda de árvore, essas coisas simples que é obrigação do poder público fazer, que é manutenção dos bairros, né? E a gente também, enquanto presidente da Associação de Moradores, nós estamos participando de eventos, fazendo eventos aqui no bairro, já preparamos 3 eventos já para o ano que vem, que vamos divulgar para a comunidade, e a gente espera que a comunidade participe e que participe também da revisão do plano diretor, quando a gente for fazer plenária aqui. Mas hoje eu diria que o Paraíso é um dos bairros tranquilos, não tem muita coisa para reivindicar comparado a outros bairros aqui da cidade. Certo. Aías, né? E do que você vinha acompanhando aí nos outros bairros, né? Qual que é a demanda aí da população? O que pega mais? Na verdade, Guilherme, as pessoas em plenária, em reunião, o que é que pedem? Asfalto. Como a cidade hoje está praticamente toda asfaltada, na gestão de 16 anos do PT, Marco Aurélio e Hamilton, 8 anos de cada um, eles asfaltaram quase que 90% dos bairros da cidade. Tem alguns bairros que mais afastados da cidade que a gente percebe que tem muito buraco, tem problema de transporte. Acho que o maior problema de todos os bairros da nossa região é a questão do transporte público. Esse é um gargalo que a gente precisa discutir, que a gente precisa, porque com a pandemia, as empresas de ônibus tiraram metade dos ônibus de circulação nas cidades, não voltaram e as pessoas voltaram a trabalhar normalmente. Então, os ônibus, além de demorar muito, ele passa lotado com as pessoas penduradas. Então, esse é um problema que não só o Paraíso tem, como todas as regiões da cidade têm. De Jacareí, acredito que outras cidades também estejam passando pelo mesmo problema, mas eu estou falando de Jacareí. Jacareí, eu acho que o transporte público hoje é o gargalho da administração, é o pior programa que a gente tem. Então, é muito difícil, muito demorado, porque os empresários tiraram os ônibus e a prefeitura não exige que eles coloquem a quantidade de ônibus necessária para atender a demanda da população. Certo. E de modo geral, né? Isso foi feito, né, por conta da pandemia. De modo geral, o transporte público aí de Jacareí é bom ou é precário? É assim, para mim que não ando de transporte público, é muito difícil eu andar de ônibus, ando uma vez por ano, então, mas transporte público é sempre transporte público e ele é dificultoso em qualquer cidade do Brasil. Aqui, os ônibus aqui não são ônibus velhos, a empresa cuida dos ônibus e tal. Mas as pessoas sempre andaram pendurado, sempre andaram ônibus lotado, e isso não é bom nem aqui, nem em canto nenhum. Então, o transporte público é um problema em todas as cidades do Brasil, sempre foi. Com a pandemia, ele piorou, mas ele nunca foi bom. Transporte público em Jacareí é uma maravilha. Não, nunca foi. Sempre foi razoável para ruim, e agora está de ruim para péssimo. Agora, com a pandemia, a coisa piorou e piorou muito mesmo. Só para aqueles que estão nos assistindo, para quem está nos acompanhando aqui, está vendo que eu desliguei a minha câmera, né? Por quê? Porque a minha imagem está congelada e talvez isso atrapalharia, né, um pouco a qualidade do vídeo. Então, como o meu áudio está funcionando e o Aías tá me escutando, então eu preferi desligar minha câmera e usar só né, o áudio, né? Então, peço aí desculpa aí pelo transtorno, né? Mas é bom sempre informar aqui o pessoal, né? Então, perfeito, Aías, né? Você também aqui, né, ontem, uma coisa que me chamou muita atenção, né, que você disse que que você tem, né, você consegue rodar bem aí na Câmara dos Vereadores, você é bem, né, é bem relacionado, né? Eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso, até quanto que isso ajuda, se isso algumas vezes atrapalha,
né? E como que fazer com que a Câmara seja de fato democrática para que outros líderes que estejam precisando tenham acesso a essa Câmara. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa amizade com todos os vereadores, conheço todos, até porque trabalhei 16 anos na administração e aí fiz uma boa relação com todos os líderes de bairro, todas as pessoas que foram candidatos, e construí uma relação de respeito com todos eles. Eu consigo identificar a pessoa, o partido, o que a pessoa faz fora da política, o que não faz. Então, eu não misturo isso. Eu respeito todos os vereadores, independente do partido que estão. Procuro não perturbar muito eles, não sou de ir muito atrás de vereadores, até porque eu sei os caminhos para ir reivindicar aquilo que a gente necessita aqui no bairro, sem passar pela Câmara de Vereadores, porque muita gente vai para a Câmara de Vereadores porque é um atalho. Tá? Infelizmente, Guilherme, hoje, se você fizer uma pesquisa na cidade e perguntar para que serve a Câmara de Vereadores, 90% da população vai dizer que serve para atrapalhar o prefeito. E isso, infelizmente, é isso em todas as câmaras de vereadores. Talvez a culpa seja dos próprios vereadores, que não politiza as pessoas que os procuram no gabinete. Eles vão lá, fazem o favorzinho para amarrar esse voto, pensando na próxima eleição. Qual é o problema da Câmara de Vereadores? Que eu acho que o vereador, no primeiro dia de mandato dele, ele está pensando na reeleição, porque depois ele vai ser julgado pela população pela quantidade de projetos que ele fez e não pela qualidade dos projetos que ele fez. Então, se a gente conseguir reverter isso para que a população comece a ver os vereadores pela qualidade dos projetos que eles fazem, eu acho que a gente vai começar a mudar a relação entre munícipe e Câmara Municipal, vai ter uma relação de respeito e não uma relação serviçal como é hoje. Eu respeito todos eles, o trabalho deles, mas eu procuro não ir muito na Câmara Municipal, a não ser assistir sessão de Câmara, mas pedir melhoria para a nossa comunidade, para a comunidade aqui, eu vou direto na prefeitura, porque eu sei que quem faz essas obras é o prefeito e não o vereador. Mas respeito todos eles, o PT tem um vereador lá, eu não converso muito com ele, mas acho que a população, o dia que a população perceber que ela pode fazer as coisas sem depender de determinado vereador e os vereadores começarem a politizar quem os procura no gabinete, nós vamos ter uma sociedade mais politizada, uma sociedade que procure justiça social e não favorzinho. Então, perfeito, Aías. Eu queria que você explicasse aí para os ouvintes, né, para aqueles que não têm o mesmo conhecimento que você, qual que é o caminho, então, da pedra, né, que tem que fazer aí para poder conseguir, né, ter acesso e que esse acesso seja de fato efetivo? Eu acho que o caminho é prefeitura, porque quem faz obra em bairro não é vereador, é o poder público, é a prefeitura. Então, se você sabe, primeiro você tem que identificar na prefeitura se lá existe um local onde você pode protocolar seus ofícios, aonde você pode conversar com o secretário, vá direto, mantenha, eu digo sempre para os presidentes de bairro, mantenha uma relação com a Câmara Municipal, uma relação de amizade, não uma relação submissa. Eu vou atrás daquele vereador porque isso, e depois eu fico devendo favor para ele. Não é. Hoje, não sei se São José tem, Jacareí tem, os vereadores têm emenda impositiva. As pessoas vão lá, pedem e tal, e isso é justo que eles façam, porque eles são vereadores e lutam pelo a sua reeleição. Mas os líderes comunitários têm que fazer a relação direto com a prefeitura. Eles têm que entender que eles não precisam da Câmara de Vereadores para reivindicar melhoria para os seus bairros. Vá direto no secretário, protocolo, documento direto na prefeitura e comece a correr atrás. Mas tem uns que acham mais cômodo ir via vereador, porque ele acha que chega mais rápido, né? Então, cada um faz. Mas eu aconselharia a ir direto na prefeitura, fazer os protocolos onde tem que fazer e cobrar isso do poder público, porque aí a relação é
presidente de bairro e prefeitura e não tem um intermediário. Oh, perfeito, Aias. Existe muito aí nessa questão aí muito o chamado compra de voto, né? Eu faço alguma coisa aí para o bairro e aí você vota em mim, faz propaganda na minha eleição. Abertamente assim, acho que hoje está muito difícil. Já houve muito isso, né? Mas hoje, como a lei ela está mais severa para esse tipo de coisa, acho que a coisa é mais, não é tão escancarada assim, né? Então, até porque também a grande maioria dos presidentes de bairro todos saem candidato a vereador também. Às vezes sai num partido para ajudar um vereador. Eu não sei qual é essa coisa. Eu sei como é que funciona perfeitamente o PT de Jacareí. Eu sou presidente, eu sei qual é a relação que a gente faz, qual é a relação que a gente tem quando a gente procura o vereador nosso lá, o porquê que a gente procura. Agora, os outros partidos, como funciona aí, é difícil de saber, porque eu conheço presidente de bairro e eu discuto isso com eles, que cada eleição eles estão num partido, dependendo de quem está na prefeitura, eles vão para o partido que aquele prefeito quer, e aí eu acho que isso precisa mudar. Não dá para ser líder comunitário com esse pensamento. Eu acho que tem que ter um pensamento firme. Eu estou aqui para defender minha comunidade e vou até o final defendendo minha comunidade. Tenho minha ideologia política, respeito a ideologia política, tanto que na composição da chapa nossa aqui, existe pessoas de todos os partidos. Né? Não tem... E a gente convive numa boa, respeita, não tem problema nenhum. Certo. Até bolsonarista? Rapaz, se tiver bolsonarista, o cara ainda está meio escondido. Mas também eu não discuto política nas reuniões da Associação de Moradores, política partidária, então, e nem permito que outros também discutam. Então, se o cara é bolsonarista, ele é fora lá da associação, ele faz o que ele quiser da vida dele. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Você falando aí do funcionamento do PT, como que funciona o PT? O PT está brecha para que candidatos aí, gente que queira se candidatar para o partido, porque, por exemplo, o candidato do PT foi eleito a prefeito, o PT está brecha para que isso aconteça ou não? Desculpa, Guilherme, eu não entendi bem sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Ah, tá. Como que funciona essa estrutura aí do PT, né? Você falou aí de pessoas que são candidatas a vereadores a cada eleição num partido diferente. O PT dá brecha para que essas pessoas entrem no partido ou não? E lancem as suas candidaturas? Eu vou responder pela minha gestão. Na minha gestão, eu não teve, na eleição que nós disputamos, não teve ninguém que veio de outro partido só para ser candidato, não. Até porque todos quem saíram candidatos já estavam filiados no PT há algum tempo. Então, não teve. Mas isso acontece, principalmente quando você está no poder. Quando você está no poder, as pessoas procuram porque acham que aquele partido que está no poder é o que vai continuar no poder, que vai eleger mais vereadores. Então, eles procuram. Essa eleição de 2020, no PT, não aconteceu isso, porque nós não permitimos que isso aconteça. Eu fiz uma reunião com a executiva nossa e disse, nós não vamos permitir isso, mas isso acontece em todos os partidos, mas cada município cuida do seu. Eu não sei como é que o PT funciona nas outras cidades. Aqui nós não fizemos isso. E como eu não vou estar presidente na próxima eleição para prefeito, aí eu não sei como é que vai ser. Eu sei que nessa 2020 nós não fizemos esse tipo de acordo, vem para ser candidato, até porque os candidatos, quem é candidato pelo PT, tem que contribuir com o partido e tem muita gente que não vem porque não quer contribuir. Entendi. Né, e quais são as medidas mais práticas para proibir isso? Acho que vai depender de cada diretório, Guilherme. Porque não tem, a lei não diz, não tem na lei dizendo que você pode proibir. Aí vai da consciência de cada dirigente, cada diretório conduz da sua maneira. Não tem, porque não é crime você trazer alguém para ser candidato no partido, não é crime. O que nós decidimos é o seguinte,
No mínimo, o cara tem que estar no PT há algum tempo para sentir como é que funciona o PT. E o cara que vem, ele se elege, ele vai sair do partido, porque ele não sabe como funciona o partido. E o PT já passou por isso. Muita gente, quando o Lula era presidente, o PT estava no auge, muita gente veio para o PT, foi candidato, acabou a eleição, ou então, na primeira prensa que tomaram, saíram fora. Então, aqui nós evitamos isso. Agora, em outra cidade, eu não sei. Certo. Né? E pegando aí, fazendo um comparativo aí das suas cidades, São José dos Campos e Jacareí, qual que é a avaliação, né, que você faz aí para a questão da moradia, né? A gente está aqui acompanhando aqui em São José, né, a questão aí do banhado que vira e mexe é atacado aí pela prefeitura, né? Qual que é o seu balanço em relação à gestão daqui de São José e de Jacareí? Eu confesso para você que São José eu tenho acompanhado só o que sai no noticiário, e os noticiários em relação à construção de moradias populares é péssimo, tanto em São José quanto em Jacareí. Jacareí, a atual administração está no 5º ano de mandato e não levantou uma casa ainda, não construiu uma casa. Então, acho que nem a prefeitura de Jacareí, nem a de São José tem projetos para a construção de casas populares. Então, totalmente, a Prolar recentemente disse que vai construir não sei quantas casas, mas até agora não construiu nenhuma. Então, acredito eu que eles não tenham políticas públicas para moradia. E São José é pior que da despeja, quer despejar todo mundo em plena pandemia. Quer dizer, está bem pior. Aqui, pelo menos, o prefeito não tentou despejar ninguém, mas São José... Mas as duas cidades, eu acho que é péssima nesse quesito de construção de moradias populares. Certo, né? E agora falando aí um pouquinho aí do banhado, embora você disse aí que não acompanha aí essa discussão, né? Desculpa, se não acompanha muito a política de São José, mas acho que você deve estar acompanhando aí a questão do banhado. Como que você está vendo essa questão? Olha, eu espero que eu tenha acompanhado mais o que o Cosme solta na imprensa, o que ele tem falado. Eu espero que a justiça reverta, não sei como é que está isso. Confesso que essa semana nem vi nada sobre o banhado. Espero que a justiça reverta, que não deixe a prefeitura desapropriar esses moradores e que eles consigam fazer regularização fundiária, para que aquelas famílias que já estão lá há muito tempo fiquem lá e construam a sua vida lá, porque é isso que a gente quer, que as pessoas morem. E é responsabilidade do poder público. O poder público não pode, de hipótese alguma, mandar a polícia ir lá, tirar todo mundo e fazer a rebelião. Eu espero que a justiça dê ganho de causa aí para o pessoal do banhado e que eles continuem lá suas moradias tranquilo e construam a sua vida e que a prefeitura de São José faça o papel dela, tem que fazer, porque senão não tem jeito, né? Nós estamos numa pandemia, as pessoas estão morrendo. E aí você vai jogar as famílias na rua? Não tem. Eu não tenho... Como eu não acompanho de perto, não sei o que acontece, eu não participei de nenhuma reunião com o pessoal lá do banhado, então fica meio difícil para dar uma opinião precisa, mas estou falando aqui por cima o que eu penso, o que deveria ser feito. Sim, Aias, né? A gente, né, agora saindo um pouco aí da questão, né, regional, indo um pouco para a questão política nacional, mas acho que está relacionado uma coisa com a outra, a pergunta que eu vou fazer, em relação à questão, né, desse cenário político, desse cenário, né, de um governo de extrema direita, né, de uma direitização aí do país, que acaba afetando não só o governo federal, mas outros órgãos, né, públicos, como o governo estadual e os governos municipais. Eu queria que você falasse aí para mim, né, se nesse último período está mais difícil aí de conseguir conquistas, de negociar do que anteriormente. Guilherme, eu acho que o trabalhador, em geral, ele vem perdendo seus direitos desde o golpe de 2017.
Quando deram o golpe, tiraram a Dilma do poder, derrubaram a presidente Dilma, legitimamente eleita, eles já tinham um projeto. Aquela ponte para o futuro que o Temer apresentou, é isso que o atual governo está aplicando. Então, acho que de 2016 para cá, depois do golpe, o trabalhador só perdeu. Só vem perdendo emprego, vem perdendo renda, vem perdendo tudo. E depois da eleição do atual presidente, a eleição do Bolsonaro, a coisa piorou. Porque você vai no supermercado hoje, o que você compra hoje, amanhã você já não compra a mesma coisa com o mesmo dinheiro. E a inflação está só subindo, desemprego está aumentando. Em 2014, Guilherme, nós tínhamos 4,5% de pessoas desempregadas. O índice de desempregado era 4,5% da população economicamente ativa no Brasil. Era coisa de primeiro mundo. Hoje nós estamos com 13,5%, 14% de pessoas desempregadas, 30 milhões de pessoas em subemprego, 15 milhões de pessoas não sabem se amanhã vão comer, se come hoje, não come amanhã. Então, o país hoje, e o mais grave, nós não temos governo. O Brasil não tem governo. O Brasil tem um miliciano que está lá fazendo coisas para ajudar os seus filhos, ajudar a milícia e acabar com o Brasil. As privatizações desenfreadas que esse governo implanta, né? E tudo que ele faz, todas as medidas que ele toma é para proteger a família dele. Ele mexe na Polícia Federal, muda delegado, exonera, para proteger a família dele. É uma família de miliciano. Você imagina, Guilherme, para encerrar, se o filho do Lula comprasse, quando o Lula era presidente, comprasse um apartamento de 6 milhões de reais, caía o mundo. O filho do Bolsonaro comprou, pagou em dinheiro vivo e não aconteceu nada. Então, infelizmente, nós estamos num país sem governo. Sem governo, tem um miliciano, genocida, e está provado, as pesquisas já disseram que se ele tivesse comprado vacina, né, logo quando ofereceram, 300 mil pessoas que morreram no Brasil por causa do Covid não teriam morrido. Isso está provado cientificamente, embora ele não acredite na ciência, né? Então, nós temos um miliciano genocida governando o país, governando para eles, para a família dele, os amigos dele, e a classe trabalhadora sendo massacrada. Infelizmente, algumas pessoas ainda não acordaram, mas vão acordar. Eu acho que esse governo tem prazo de validade e vai vencer já já. Maravilha, Aías. Então, dando continuidade aqui, né, eu queria, né, que você respondesse agora, né, como que a população aí e do bairro teve que fazer na questão aí do Covid, se houve respeito aí às normas sanitárias, uso de máscara, a prefeitura, né, ela ofereceu máscara aí para os moradores, ou não teve nada, ou cada um teve que se virar, e também, né, em caso de internação, para onde que a pessoa acometida por Covid teve que ir? Vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, a prefeitura não ofereceu máscara para ninguém, cada um teve que se virar da sua maneira, a não ser quando você vai no hospital, lá eles têm uma máscara lá que você troca a sua. A prefeitura de Jacareí criou um hospital de Campana, e esse hospital conseguiu dar conta da demanda. Depois a prefeitura abriu um outro setor que atendia as pessoas de Covid que não precisavam ser internadas, e as internações foram todas no hospital de Campana e também nos hospitais particulares. Em relação às pessoas obedeceram, acho que o prefeito de Jacareí foi duro nesse sentido, ele multou as empresas que não respeitavam e tal, e a população respeitou. Embora muita gente nem se vacinou ainda, não querem se vacinar, porque até Bolsonaro ser presidente, todo mundo tomava vacina, não acontecia nada. Depois que ele virou presidente, aí vacina passou a ser um negócio que prejudica a população. Para a gente ver o quanto a população está alienada com essas coisas. Mas, voltando ao Covid, então eu acho que Jacareí deu conta do recado. Aqui no Jardim Paraíso, nós tivemos casos de Covid, mas não foram muitos, né? E o pessoal
na vacina foram das casas, usaram Educa Mais, fizeram campanha de vacina, deu conta do recado. Aqui no bairro nós não tivemos muitos problemas com a questão da vacinação. Ótimo, maravilha. Você aí falou da postura aí do prefeito, né, em ser rígido aí no combate à pandemia, né, inclusive a questão das empresas. Essa mesma atitude não foi feita, por exemplo, aqui em São José. Aqui em São José, o que se viu foi uma forçação de barra, né, para que o comércio abrisse no momento que era meio complicado que se abrisse, né? Eu queria perguntar para você, qual que é a diferença aí, na sua opinião, entre o prefeito de São José e o prefeito de Jacareí? Na verdade, eu acompanhei essa questão de São José e o prefeito fazia de tudo para abrir o comércio. Acho que a diferença do prefeito de Jacareí do prefeito de São José é que o prefeito de Jacareí vem de uma família pobre, vem de uma família humilde, morou em bairro pobre e não é bolsonarista. E o prefeito de São José deve vir de família rica, eu não conheço o prefeito de São José, mas é bolsonarista. E como todo bolsonarista, é negacionista. Então, ele não acreditava que a pandemia matasse. Foi preciso morrer bastante gente de São José, infelizmente, para ele, o negócio aqui está... Mas o prefeito de Jacareí, ele peitou, inclusive o comércio não abriu, teve pressão do comércio para abrir, ele não abriu. Ele teve uma postura totalmente diferente do prefeito de São José. Perfeito, então. Então, Aías, então estamos aqui encerrando aí mais um bate-papo aí do Mesa de Debate, isso aí um pouquinho mais curto do que costuma ser, mas eu acho que a gente conseguiu tratar, né, da grande maioria dos temas aqui que a gente tinha que tratar e a conversa foi boa. Então, quero agradecer a você, Aías, por ter aceitado o convite e passo a bola para fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a você, agradeço aos ouvintes do seu programa. Acho que nós conseguimos responder todas as perguntas. Peço desculpas se não respondi todas da maneira que você e seus ouvintes gostariam, mas eu procurei responder todas as perguntas sem exceção e quero me colocar à disposição, Guilherme, sempre que você precisar, é só convidar, estamos à disposição para tratar de qualquer assunto, falar de eleição, e falar da política do PT aqui da cidade, o que você quiser, sempre que precisar, pode nos contactar e estamos à disposição. Obrigado e um abraço. Uma maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Ias, agradecendo também a você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, comentem esse vídeo também, curta outros vídeos, comentem também, né, coloquem suas opiniões, se concordam, se discordam, né, acho que é importante, né, dar continuidade ao debate, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, siga a gente no Instagram e acompanhe o nosso blog do podcast Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, né? Até a próxima. Se cuidem aí, se vacinem, né? Para tentar impedir essa quarta onda aí que está ameaçando todo mundo aí. E então, até a próxima. Fui.